Meu nome é Bruna Fontoura e eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu produzi em parceria com o professor Cândido de Oliveira e com o professor Ricardo de Souza. O título do nosso trabalho é Os Desafios Impostos pela Morfologia Flexional da L2, Evidência de Tarefas de Julgamento de Aceitabilidade Temporalizado com bilíngues do par português, brasileiro e inglês. Bom, do ponto de vista da segunda língua, a aquisição de morfemas flexionais ela pode ser muito desafiadora. Isso é o que a Slabakova 2013 chama de o gargalo da aquisição da linguagem. Podemos constatar em outros estudos com aprendizes de segunda língua que a aquisição desses morfemas é muito complexa. Como, por exemplo, nos estudos conduzidos por Jiang, 2007, Carneiro, 2011, e Jensen e colaboradores, 2019. Os objetivos desse trabalho foram comparar o comportamento de bilíngues do par linguístico português, brasileiro e inglês com diferentes perfis linguísticos. Na primeira tarefa, contrastamos a performance de bilíngues com maior e menor proficiência. Já na segunda tarefa, comparamos a performance de bilíngues imersos, bilíngues não imersos e nativos. Além disso, é importante ressaltar que os bilíngues da segunda tarefa possuíam alta proficiência. Ademais, investigamos 3 contextos gramaticais e agramaticais que envolviam o uso do morfema flexional. O primeiro contexto possuía sentenças gramaticais com morfema flexional, como nesse exemplo: The pilot drinks coffee in the morning. O segundo contexto que investigamos possuíam sentenças agramaticais devido à ausência do morfema flexional. Por exemplo, Taylor eat pizza with his family on Sundays. E por fim, investigamos sentenças agramaticais devido ao uso incorreto do morfema flexional. Por exemplo, I eat all my calories at dinner. Com metodologia, empregamos o Vocabulary Levels Test, VLT, com restrição temporal de 10 minutos. Para serem considerados autoproficientes, os participantes tinham que atingir o nível 5, o último nível do teste. Além disso, realizamos 2 tarefas de julgamento de aceitabilidade temporalizado, onde os participantes tinham 6 segundos para ler e julgar cada sentença. Temos aqui os resultados da primeira tarefa. Podemos observar as classificações que os participantes fizeram na escala Likert, de 1 a 5 das sentenças, com contexto gramaticais, onde investigamos o uso do morfema ed, do passado regular, o S e o S de terceira pessoa do singular, tanto em contextos em que ele estava gramatical e tanto em contextos em que ele estava ausente. Podemos observar que a diferença entre a classificação gramatical e a ausência foi estatisticamente significante, entretanto, a performance dos 2 grupos de proficiência foi bem similar. Devido à dificuldade que constatamos por parte dos bilíngues com o morfema S, decidimos investigá-lo mais profundamente na segunda tarefa. Além disso, incluímos um novo contexto. Podemos observar que os bilíngues imersos e não imersos tiveram uma performance bem similar para os 3 contextos, mas os nativos fizeram uma classificação bem menor em relação ao contexto onde o morfema estava ausente em comparação com os outros grupos. Bem, podemos constatar que os falantes bilíngues eles se diferem dos falantes nativos apenas em relação às sentenças agramaticais devido à ausência do morfema flexional. Isso acontece independente do nível de proficiência, com os participantes de maior e menor proficiência, e também independente do status de imersão, se eles estavam imersos na segunda língua ou não. Nós entendemos esses achados como uma indicação de que a dificuldade com a morfologia funcional ela envolve uma saliência perceptível, que demanda atenção apreendida por parte dos aprendizes para pistas linguísticas, o que é muito difícil de ser desenvolvido. Aqui temos as referências em que usamos ao longo dessa apresentação. Muito obrigada!